Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Oi, Felipe! Vamos entrando, vamos chegando. Hoje é um dia especial. Oi, Vini! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Oi, Samantha! Live especialíssima hoje. Live de lançamento de um livro lindo que se chama Dentro de Casa, da Bruna Lubambo, para a editora Aletria. Vão me dizendo aí como é que tá a conexão, como é que tá o áudio. E aí, galera? Oi, Taine! A turma da Aletria tá por aí, não tá? Oi, Maria! Estão pedindo para eu contar a história em inglês. In English, please. Oi, Núbia, Luiz Felipe, Adri Coutinho. Estou vendo o povo aqui do Encontar, do curso Encontar. Sejam bem-vindos, encontadoras e encontadores. Que bom vê-los aqui. Vamos chegando. Hoje é um dia especial. Nesse sábado aqui em Recife tá uma chuvinha bem gostosinha. Deu uma aliviada no calor e eu acho que tá combinando com a proposta do lançamento de hoje. Esse livro lindo que a Bruna Lubambo criou. E vou falar bastante sobre ele agora. Vou contar a história dele de um jeito bem especial. E depois a gente vai ter a presença... Oi, Mila Bígio! Oi, Ana Clara! A gente vai ter a presença da autora, da Bruna. Vou chamá-la depois da história para a gente bater um papo. Minha gente, é uma coisa tão especial. A gente poder ver o livro, ver a história e conhecer a pessoa que escreveu. Assim, eu acho o suprassumo, sabe, da existência. Você se apaixonar por uma história, se apaixonar por um enredo, um livro. E aí você ter a oportunidade de saber... né, de conhecer aquela mente que criou aquela história que você gosta, que você lê. E a Bruna vai estar aqui logo mais pra gente conversar com ela. Ela que está lá em Minas Gerais e eu que estou aqui em Recife, Pernambuco. E nós vamos bater um papo. E aí, todo mundo que tiver perguntas pra Bruna, a Bruna é ilustradora, né, trabalha com várias técnicas e fez esse livro. Só que esse livro é o primeiro, é o livro de estreia dela como autora, como escritora. Ela é autora de livros porque a ilustração também conta histórias, né? A gente sabe bem disso. Mas esse é o primeiro que ela escreveu e ilustrou. E é lindo, é um primor, minha gente, esse livro. E a edição da Aletria, a Aletria tem um jeito especial de dar o tratamento das histórias que é muito bacana. Eu acompanho já há um tempo o trabalho da Aletria. E é bem diferente, bem poética a forma como a editora trabalha em cima de cada publicação. Olha aí a Rosana. Oi, Rosana! Que honra fazer o lançamento do livro da Bruna no seu canal. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. A galera do No Quintal tá aqui. Ai, que saudades do quintalzinho no Poço da Panela. Conexões formidáveis, né, Rosana? Que aqui esse período maluco nos propiciou. Claudinha Bettini, minha amiga amada, Corujice, está fazendo uma série maravilhosa de lives esses dias sobre memória. Oi, Elisa, seja bem-vinda, minha querida. Teca, meu amor. A Bruna é de Minas, Ana Clara. Você também tá em Minas Gerais. Gente, a Ana Clara... foi aqui na live passada, eu contei a história dela. Ela tem 8 anos e escreveu a história do príncipe que evaporou. Não sei quem estava aqui na live passada ouviu essa história maravilhosa. Eu até postei a história no feed porque é assim, incrível, né? Olha, a Ana Elizabeth tá aqui, a mamãe da Bruna. Seja bem-vinda. Todo mundo se conectando, todo mundo entrando pra gente começar esse lançamento. Minas Gerais presente aqui, que maravilha! Minha gente, eu acho, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu acho que Minas é do Sudeste por um mero acaso. Mas eu acho que existe uma conexão muito forte entre Minas Gerais e o Nordeste, não é? A proximidade não é só geográfica, eu acho que é uma proximidade de
não sei, de ancestralidade mesmo, de uma conexão dos saberes, da tradição oral, do povo que é hospitaleiro, aconchegante, que gosta de estar junto. É tão bom, né? Da culinária, que a culinária mineira é muito forte. Ai, minha gente, um pãozinho de queijo, pelo amor de Deus. Eu devia ter feito um pãozinho de queijo com chapa nessa live agora. Enquanto estivesse entrevistando Bruna, tava comendo pãozinho de queijo. Também só penso em comer, né? Deixa pra lá que eu almocei agora. Deixa pra lá. Mas eu acho que existe essa conexão entre Pernambuco e Minas. E hoje nós vamos fazer... concretizar essa conexão entre Pernambuco e Minas, porque eu vou ler para vocês esse livro aqui, lindo, e depois a gente vai mostrar para vocês como é que ele está disponível, que é o Dentro de Casa, da Bruna Lubambo. E é um livro que fala muito, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, esse momento que a gente está passando, em que a gente está ressignificando a nossa relação com a casa, a gente está ressignificando a própria casa, o nosso estar em casa, o que é lar, como é que a gente se sente em casa, os cantos da nossa casa, os recantos da nossa casa, os contos da nossa casa, né? Então tem tudo a ver esse tema desse livro, e é um livro que me pegou assim de jeito, mesmo antes de ser publicado, a Bruna já tinha me mandado, né, pra eu dar uma olhada. E, nossa, eu fiquei muito emocionada com essa história, porque eu sou mãe de Jorge, né, que tem 2 anos. A Bruna é a mamãe também do Mariano. Quase meu xará! Que tem 2 anos também, salvo engano, essa é a idade dele. E, nossa, sabe aquele livro que você acha que foi feito pra você, que foi feito pro seu filho, que parece a sua história com ele, que parece a sua casa? Eu acho que é isso que muita gente vai sentir agora quando conhecer a história, conhecendo o livro, que é a história da sua própria casa, ou que pode ser a história da sua casa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou começar aqui, não sei se a Bruna já tá por aí. Bruna, se você estiver por aí, dá um oi assim, só pra eu saber, porque eu só quero começar a contar quando você estiver entre nós, presente. Oi, Matheus! Bem-vindo, Pedagogia PE, muito obrigada pela presença. Rosana tá dizendo que tem um netinho, né? 2 anos, que até chorou lendo o livro. Minha gente, porque realmente, quando a gente sente essa identificação, quando a gente se reconhece numa história... bate fundo assim, né? Vai fundo do coração. E é bem isso que aconteceu com esse livro. Ai, a Bruna tá lá no Insta da Aletria. Ah, tá bom. Massa, Bruna. Então vamos começar. Agora eu quero fazer o seguinte, pessoal. Quem tiver perguntas, tem um íconezinho aqui, ó, embaixo, que são umas interrogaçõezinhas. Vocês podem ir mandando essas perguntas sobre o livro, sobre o trabalho da Bruna, porque aí logo depois da história eu vou conversar com a Bruna. E aí quem tiver alguma dúvida, Ana Clara, que quer ser escritora, que já é escritora, se quiser tirar dúvidas, já manda. O Vini também, que está escrevendo o livrinho dele, pode fazer perguntas para a autora. Vocês vão perguntando, tá? As mamães, as contadoras que estão aí assistindo, contadores de história, artistas, todo mundo. Pode ir mandando essas perguntas, que depois eu vou lendo na medida que eu estiver fazendo a entrevista com a Bruna. E agora, nesse momento, eu vou apenas tirar os comentários daqui, mas depois eu prometo que eu volto. Vou desativar os comentários para vocês conseguirem ver direitinho a história. Posso começar? Vamos lá. De uns tempos pra cá, alguma coisa muito estranha aconteceu. Eu ando já há alguns dias querendo contar. Posso contar? Posso?
tudo aconteceu precisamente aqui em casa. Começou com um estrondo. E aí, a minha casa começou a crescer, e crescer, e crescer, e cresceu tanto que já nem dava mais para atravessá-la em apenas um dia. Uma lagoa! Uma lagoa! Uma lagoa! Uma lagoa! Patos, peixes, sapos. Agora, patos, peixes e sapos vivem no meu banheiro. Eu acho esquisito, mas já somos amigos. A cozinha? A cozinha é um sem fim. Deu um pé de tudo bem no meio dela. E eu gosto quando dá tapioca. Sento no chão e como com papai. O meu quarto agora fica do outro lado de uma montanha. Todos os dias, mamãe atravessa a serra comigo. Como o caminho é longo e difícil, costumamos acampar por lá. De tarde o sol ainda vem nos visitar. Na sala. Mas eu já nem sei onde ela termina. Tum, tum, trum, tum, 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 trum, tum, tum. Outro dia, tum, trum, tum, tum, eu vi uns soldados atrapalhados, trum, trum, tum, 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 trum, tum, tum, marchando em círculos, trum, tum, 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 trum, tum, 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 trum, tum, tum. Ouvi rumores de que existem tesouros. Tesouros perdidos e piratas na região. É certo que os encontrarei. Sim, é certo que os encontrarei e logo, logo vou partir. Logo, logo partiremos em busca de descobrir novos mundos. Dentro de casa, muitas, muitas, muitas palmas para Bruna Lubambo, para essa história linda da letria da Bruna. Chega, me emociono de contar, meu Deus do céu. É muito lindo. Preferi contar desse jeito, para deixar o gostinho de quero mais, porque vou dizer para vocês, a Bruna, como eu falei, é ilustradora. Então, o livro é muito lindo, minha gente. Muito, muito lindo. As ilustrações são, olha essa, são incríveis. Então, vale muito a pena conhecer. Eu fiz essa releitura aqui, esse reconto, esse outro jeito de contar.
Vocês gostaram? Que bom, é muito linda essa história, né? Muito lindo. E aqui, ó, a Bruna dedica essa história para todas as mães de crianças pequenas, para as crianças pequenas, para Zé e para Mariano. Ai, só de ler essa dedicatória eu já tenho vontade de chorar. E ela coloca também um trechinho de Manuel de Barros, que eu adoro. Eu realmente me emociono, viu, minha gente? Sou dessas. O tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Manuel de Barros, aqui nessa epígrafe, nessa citação da Bruna para o Dentro de Casa. Agora, vocês querem conhecer a autora dessa coisa maravilhosa que é esse livro? Eu vou chamar a Bruna. Bruna, fala assim, oi pra mim. Fala, me manda uma solicitação. Ai, né, Taine? Quando eu li esse livro a primeira vez, eu tive vontade de chorar. E todas as vezes eu tenho que me controlar pra não chorar enquanto tô contando. Bruna, fala assim, uma solicitação pra você, pra eu te chamar. O pessoal já comprou o livro, já tá aí esperando o livro chegar. O meu livro físico tá chegando também. Pois é... A minha casa, né? Minha casa, meu lugar. Minha casa aberta pra vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Eu tô vendo aqui a letria. Vou chamar. Vou ver se a Bruna me... Tá dizendo aqui que a letria não pode. Tô chamando você, Bruna. Será que você não sai e entra de novo pra gente conversar? Eu acho que funciona se você fizer assim, pra gente poder conversar. E aí já tem algumas perguntas surgindo aqui, ó. Como foi o processo de criação do livro? A Fabiane Atual perguntou. Como faço para adquirir o livro? E eu vou conversar justamente sobre isso com a Bruna, porque o livro tá com vários formatos aí possíveis. Tem até música que foi composta para o livro, né? Tem a música do livro. E, ó, chegou aqui a solicitação da Bruna. Vamos ver. Cadê ela? Cadê a moça? Tô aguardando a Bruna. Oi. Oi, Bruna! Oi, Mariane. Obrigada, ficou lindo. Você gostou? Tá Demais. emocionada? Deixa eu aumentar. Se ajeita aí. Acho que aqui tá com a luz ruim. Não, tá bom. Pronto. Oi, Bruna! Que bom. Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Ah, que legal. Olha, já tem gente perguntando para você. Mas antes, eu queria dizer, mostrar pro pessoal como foi que eu conheci você. Tá certo. Acho legal essa história nossa. Tá Gente, certo. a irmã da Bruna, que se chama Isabela, a Bela, foi casar com o Felipe, o marido dela. E aí a mamãe, Ana Elizabeth, me chamou para fazer o cordel e celebrar o casamento da Isabela com o Felipe. Tá aqui o cordelzinho, ó. E aí foi um casamento lindo, um dos mais lindos que eu já fiz, assim, que eu já celebrei. Muito emocionante. E aí conheci a Bruna, tava lá com o Mariano, o pagenzinho mais bonitinho que tem. Vem cá, aparece. Ele tá aí, o Mariano? Vem cá, filho. Tá por aí. Ó, o Felipe aqui, ó. Ó o noivo, minha gente. O noivo tá aqui, o marido da Isabela. E aí a gente se conheceu nesse contexto de carinho, né? De amor, de família. Olha ele, minha gente. Olha o protagonista. Com o livro na mão. Isso aqui é um garoto propaganda. Maravilha. Puxa saco. E aí a gente se conheceu nesse contexto maravilhoso, começou a se seguir, começou a trocar figurinhas. E aí a Bruna logo no começo me mandou, logo no começo do isolamento, me mandou um livro que é muito lindo
E logo no começo eu disse, ai, Bruna, eu vou contar assim, né? Esse livro, vou dar um jeito de contar aqui. Aí a letria veio, pegou na mão e transformou nessa brochura linda, nesse livro lindo que é dentro de casa. Então, Bruna, as pessoas estão perguntando como foi o processo de fazer o livro. Mariano. Maria está respondendo a parte da pergunta, né? É. Vai lá. Então, como foi o processo, né? A pergunta? Isso. Foi um processo um pouco rápido, né? Eu até comentei na live com a Taime que foi um livro que eu fiz de supetão, que foi eu pedi para ficar um final de semana por conta do livro, aí combinei aqui em casa, falei assim, ó, vou sentar aqui e vou fazer esse livro que eu já tinha tido a ideia do texto, a ideia a partir das vivências aqui em casa, dessa casa que cresce a partir da intimidade de uma criança com todos os cantinhos dessa casa, com ela de fato construindo o mundo ali dentro. Aí eu anotei as ideias, reescrevi ao longo de uma semana esse texto, quando o menino dormia, quando tinha um intervalinho ou outro naquela correria. E aí, quando chegou no final de semana, eu falei assim, Zé, fica com o Mariano, faz tudo aí que eu não vou ajudar nada esse final de semana, para eu poder fazer o livro. E aí foi de uma levada só a essa parte de concretizar, de definir o texto, fazer as ilustrações e tal. E também, igual eu falei, se não fosse assim, não tinha como, né? Porque é muito puxada a rotina, trabalhando, cuidando da casa, cuidando do menino. E então foi o jeito que deu para fazer. Assim, se não for assim, não tem como. Então eu vou fazer desse jeito. Mas eu acho que quem é mãe tem muito disso, né? De aproveitar e extrair o máximo de pequenos momentos que a gente... Eu mesma sou assim também. Eu tenho 3 horas para fazer tudo. E eu pego essas 3 horas e espremo e combino também com meu marido. Ó, hoje Jorge é seu, fica com ele, aciono a rede de apoio. Você aí em Minas, são só vocês dois, né? Com o Mariano, então vocês ficam bem se revezando mesmo, né? Para trabalhar ou trabalhar. O tempo todo. Quando a convivência do casal que diminui, né? A conversa. Isso é real. Isso é põe real. o menino para dormir e sai correndo para fazer um tanto de coisa. Para fazer alguma coisa, exatamente. Nem que seja para fazer alguma coisa para si, né? Isso. Mas é especial. Olha, e como é que foi assim? Você é ilustradora, então esse é o seu primeiro livro em que nasce ali o texto junto com a ilustração. É muito diferente do processo de ilustrar. Como foi isso, assim? E quando você já pensou no texto, você já veio com essas imagens na cabeça? Ou foi uma coisa que veio depois do texto? Ou a imagem veio antes do texto? Como é que funciona a cabeça de uma autora ilustradora? É bem diferente, eu achei, porque as minhas experiências com ilustrando os outros livros, eu já pegava o texto pronto, né? Então, o texto estava pronto e eu trabalhava em cima do texto pronto. Claro que mesmo dessa forma, né, o ilustrador ele consegue traçar uma narrativa própria, uma narrativa visual, que não necessariamente espelha só o que o texto está dizendo, mas que também traz outras questões para essa narrativa do livro ilustrado. Mas quando a gente escreve e ilustra, meio que vem tudo junto, né, de certa forma, como uma coisa só. Tanto desde qual papel que eu ia trabalhar, né, nas ilustrações, até decidir paleta de cores e tal, qual era a técnica que ia ser escolhida, até o próprio texto. O texto, de certa forma, veio antes, a ideia, né, textual, assim, do texto escrito. Mas, na medida que eu fui ilustrando, eu fui mexendo no texto também. Então, foi uma coisa meio junta. Então, tem essa diferença de pensar o livro como um todo, assim, texto e imagem, sem ter o processo de trabalhar em equipe, que é muito rico também, né? Essa coisa de trabalhar junto com quem escreve, você ilustrar um outro texto de uma outra pessoa é muito legal também, mas é bem diferente. Quero só saudar aqui, ó, um monte de gente maravilhosa que está aqui. Léo Cunha, que é uma grande referência da escrita para criança
poeta também, escreve poesia Uhum. belíssimamente. Chibiu, que é um contador incrível também. Tá aí, que massa. Tá aí. A Rosângela Lima, que é uma escritora pernambucana, muito incrível. Tem muita gente boa nos assistindo, Bruna. Estamos muito Muito bem massa. acompanhadas. Valeu, gente. Obrigada pela presença. E aí já tem gente perguntando, Bruna, como é que faz para adquirir o livro? Aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem o livro digital, tem o Uhum. livro físico, tem a parte que acompanha a música, né, que o Zé Uhum. fez para o Isso. livro, para a história, que é super especial. Você mandou para eu escutar também, é lindíssima. Como é o nome Uhum. daquele instrumento que ele usa? Ele usou marimba. Marimba. É, Naquele casamento da Bela foi o que ele tocou? foi vibrafone. Vibrafone. A gente, o homem. Toca um violãozinho, uma coisa assim. Essas coisas são muito. Não. Ele toca essas coisas maravilhosas. Vibrafone, marimba, esses trecos assim, que faz um som assim da natureza, né? Parece som É, da é bem mata, uma coisa muito verdade. orgânica, muito orgânica. Mas fala então como é que as pessoas fazem para acessar o livro. Ó, o livro impresso já está à venda no site da Letria, né? E a gente vai enviar com autógrafo, para todo mundo, com mimosinho, né? Com uma ilustraçãozinha assim, pequena, mas vai todo o autógrafo cheio de carinho para casa de vocês, né? E o livro digital a gente vai lançar, a gente está no processo de fechar ele, porque tem uns detalhes que a gente tem que adaptar para as lojas digitais, né? Mas logo, logo a gente vai divulgar direitinho. No máximo aí para a semana que vem já tá disponível para venda, tanto digital com a animação, que foi feita pelo Luiz Máximo, que vem com a trilha sonora original do Zé, né, Zé Henrique, e também a versão sem a animação e sem a trilha, porque os livros digitais às vezes leem nos dispositivos, às vezes não leem em outros, mas aí a gente vai fazer de todas as versões. Dentro do formato digital tem subformatos, né? Dependendo do Isso, aparelho que a pessoa do tiver. aparelho. É, isso. O pessoal tá pedindo para você mostrar, assim, dar uma mostradazinha no livro físico. Ah, Que o sim, deixa eu tava pegar. aí Aqui. a Rapidinho. propaganda. Enquanto isso, eu vou ver mais as perguntas que estão aqui. A criação da sonorização. Como inspirar pais a viver a fantasia dos filhos. Parabéns, Bruna, pelo livro. Estamos por aqui apaixonados e ansiosos para tê-lo no acervo. Achei. Olha aí, o livro físico. Tá um charme. Adorei. Né? A Muito escolha. legal. Vou abrir aqui também na página de. Dá pra ver direitinho aí? E eu adorei que tem uns cantinhos arredondados, dá um acabamento diferente. A gente. Na ilustração, não sei se dá pra ver daí, pessoal, mas para os recursos que eu tinha aqui, como eu estava sem possibilidade de sair para comprar material, e eu resolvi trabalhar com, que eu acho que tinha a ver com a temática também, trabalhar com poucos recursos para ilustrar. Então, eu peguei papel manilha, que é um papel cinza de embalagem, de mercearia, que tinha aqui em casa bastante. Aí eu falei assim, eu vou trabalhar só com esse papel, que é o que eu tenho, eu vou trabalhar só com essas tintas aqui, que é o que eu tenho, e o giz rosa, que é o que eu tenho. E aí o giz rosa, ele acabou na última ilustração. Eu falei assim, tava um finzinho assim, foi ali mesmo, torcendo para acabar, para não acabar antes. E aí foi com restrição de recursos. E aí a ideia foi trazer uma paleta bem restrita também de cores, trabalhar só com verde, branco e vermelho. E algumas coisas de rosa no giz, em cima do papel manilha cinza, que eu achei que ia dar um ar legal para a publicação. Olha, surgiu uma pergunta muito bonita aqui, que é como inspirar pais e cuidadores a embarcar nesse mundo imaginário, né, das crianças. Mas eu queria, antes que você respondesse, eu queria ler o texto que você coloca
É um recado da autora, né? Que você colocou na edição da Letria. Que, nossa, eu acho que se eu chorei com um livro, eu chorei muito mais com esse recado. Mas diz assim: escrevi esse livro na quarentena de 2020. Aqui em casa somos 3. Moramos em um piso superior de uma construção antiga. Não tem quintal, nem varanda. Mas não posso me queixar. Temos janelas grandes. A casa não é pequena, mas nenhuma casa é grande quando se tem uma criança levada de quase 2 anos dentro dela, crescendo, 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 crescendo e aprendendo a falar pelos cotovelos em plena quarentena. Tenho o privilégio de trabalhar de casa nesse tempo de isolamento social. Tenho também doses de pesares diários por não poder deixar meu menino brincar na rua, na terra ou com os coleguinhas. Essas coisas são importantes. Justamente nessa fase em que ele começa a querer abraçar o mundo. Pois vá o umbigo na água que logo se aprende a nadar. Nossa casa acabou virando um mundo. Não escrevi este livro para pesar sobre mães e pais uma necessidade de transformar a quarentena numa grande aventura dentro de casa. Não é isso. Isso nem deve existir. Não todos os dias. Precisamos de menos cobrança. Este livro é sobre a generosidade das crianças com as pequenas coisas. Elas olham de perto, param por um instante, desmontam, inventam, escutam. Quantas coisinhas tem uma coisa? Quão grande elas podem ser? O tamanho das coisas vem da intimidade que temos com elas, já diria Manuel de Barros. É como acontece com o amor. É possível navegar muitos mares dentro de casa, percorrer montanhas e desvendar mapas do tesouro. Isso é brincar. Mas a verdade é que quem costuma fazer isso são as crianças. E nós somos convidados a acompanhá-las. É muito lindo. Esse texto é maravilhoso. E, ai, no coração da mãe, assim. Eu acho que vai... Assim, um pouco disso, Bruna. Como é que a gente faz para aceitar esse convite, né? Porque elas nos convidam o tempo inteiro, só que às vezes a gente não escuta, a gente não presta atenção. Como é que a gente faz para aceitar esse convite? Uma coisa que eu acho que é importante, que nem sempre eu consigo fazer isso, mas que eu percebo que ajuda, é quando a gente se propõe a brincar junto, a gente está de fato entregue àquilo. Porque às vezes eu me pego brincando e com a cabeça pensando no que eu vou fazer daqui a pouco, ou já fazendo uma outra coisa. E aí eu sinto que quando eu faço isso, nem eu brinco direito, né? E nem eu estou trabalhando, nem estou resolvendo outra coisa. E quando a gente se entrega mesmo na brincadeira, a gente gosta de brincar, né? Não é uma coisa que faz mal pra gente, é gostoso, né? Então, eu acho que talvez o se entregar, o escutar, quando se propor fazer isso, dedicado àquele momento, né? Eu acho que é uma boa direção, assim. E as crianças, elas chamam o tempo todo, né? A gente não precisa ficar inventando 1000 coisas e tal. No início da quarentena, eu estava um pouco preocupada, porque Mariana estava na fase de começar a querer dançar e cantar e fazer as amizades, e estava adorando ir para os parques, e tava querendo... De repente, sumiu tudo que parecia que era do nada, né? De repente. E aí eu comecei a tentar querer suprir um pouco, talvez, dessas faltas, assim, da falta da creche, fazendo oficinas com ele e fazendo movimentação o tempo inteiro. E aí eu acabava, talvez, me cansando muito. Ele queria, às vezes, propor as brincadeiras dele e eu estava, talvez, de certa forma, sufocando um pouco o bichinho. Ele queria brincar um pouco sozinho também. Aí eu falei assim, não, Bruno, calma. Vamos deixar ele brincar, ele vai te chamar para brincar e ele vai criar as suas regras, ele vai te convidar e vai ser tudo muito mais tranquilo. Isso parte muito de um momento de observar ele brincando e de lembrar de outras vivências minhas também como oficineira, como educadora, com outras crianças também. E aí, daí para frente, foi um pouco mais tranquilo. E aí o livro veio um pouco nessa fase, foi um pouco tipo assim, ó... O que ele está construindo aqui dentro de casa
não tem um monte de terra, não tem um monte de água, não tem a chuva, não tem os amigos, as vovós, as titias, todo mundo. Mas também é muito bonito, também é muito grande. Também é uma coisa maravilhosa que ele está construindo aqui junto com você, com o pai dele. E aí, nesse processo, Mariano, nesse processo, veio a ideia de fazer o livro. Então, foi um pouco... Tem a ver com essa coisa do brincar junto, do deixar ele brincar e deixar a criança te convidar para a brincadeira também. E observar, né? Eu acho que o que você falou mais importante aí é se permitir esse momento de ficar distante um pouco. Eu passei pela mesma coisa. Quando a gente começou o isolamento, o Jorge tinha entrado na escolinha, ele estava super feliz na escolinha, usando faixinha. Adorando, Maria. Apaixonada. E aí, resultado, a gente teve aquele corte brusco, não teve, a gente se despediu da escola na sexta-feira, achando que ia voltar na segunda e não voltou. Foi dessa forma que aconteceu. E aí eu fiquei louca querendo dar conta, né? Na verdade, com muita terapia, muita conversa, eu entendi que era uma falta que eu estava sentindo, mas que ele não estava sentindo ainda, tão pequeno. E que eu não precisava dar conta de tudo, de ser o parque, de ser o quintal, de ser a escola. Continuar sendo mãe e ia dar tudo certo, né? Mas realmente é observar, ter esse distanciamento. E às vezes nem precisa oferecer tantas possibilidades novas, né? De vez em quando você vai lá e traz uma novidade, traz uma coisa, mas eles mesmos vão descobrindo, assim, essas possibilidades dos recantos da casa, né? E reinventam elas o tempo todo, né? Exatamente. Coisas, isso. Tem uma pergunta aqui sobre a sonorização, sobre a trilha sonora que vai fazer parte dessa animação. Se quiser, responde pra gente. Responde. Vem cá, Zé. Se ajeita. Oi. Beleza? Tudo bom. Que bom. Me conte aí sobre esse trabalho de sonorização da animação, né? Da versão animada. Na verdade, a Bruna pediu para mim fazer, começou pedindo para mim fazer a música do book trailer, né? E aí eu pedi o roteiro para ela e tal, aí meio que construí em cima da sarabanda da Suíte 4 para violoncelo do Bach, que é uma peça muito intimista. Que é uma música muito intimista, assim, ela é muito tocada em momentos assim de solidão, assim, em filmes e coisas assim, né? E aí eu meio que peguei a harmonia dela e fui viajando em cima disso, assim, e fiz a música baseada nisso. Depois no livro mesmo, para fazer o livro digital, aí eu coloquei outros sons de casa, tem som de fogão, som de passarinho, som de sino, de vaca, essas coisas assim. Sons da casa, né? Sons da casa. Som de chuveiro. Essa ideia de você pegar os objetos que não são instrumentos e transformá-los em instrumentos musicais, porque isso sugere para as crianças que os sons e que a música está espalhada na casa, né? Sim, muito legal essa ideia. Com certeza. Foi mais aí que você pensou? Comecei tocando assim, né? Na panela da minha mãe, nessas Minha irmã também, Mila começou batucando as panelas. Aí hoje é baterista, percussionista e o escambau. Pois ficou muito linda a trilha. E tem essa coisa, você falou que fez em cima dessa sinfonia, que parece uma coisa tão rebuscada, né? Por isso que eu fiz essa careta. Parece uma coisa tão rebuscada, mas ela realmente tem a sensação de intimidade, de que parece que você está embaixo de um, né? A ideia é um pouco essa. Assim, escura, escutando uma história. Ela tem uma coisa, eu não sei se é a seleção dos arranjos que vai para um tom menor, não sei qual é o que acontece. Você, como músico, identifica de onde vem essa sensação que a gente tem de ser uma coisa, né? Parece uma música que segreda. Oi, Mariano. Parece uma música que segreda, né?
Eu acho que tem a ver com a harmonia mesmo, a construção da melodia, né? Assim, a Bach era um mestre dessas coisas, né? Então, essa peça é muito intimista, assim. Aí meio que a segunda parte do livro, da música, depois do estrondo, assim, né? Aí eu meio que viajei mais e coloquei uma coisa mais rápida, mais alegre, que vai com um pouco de esperança, assim, né? Entendi. Que é o que o livro faz, né? Uhum. O livro termina com essa expectativa dos novos voos, né? Sim. Dos voos para os novos mundos. Uhum. Mas, obrigada, Zé. Tem gente... Volta a Bruna aí, volta a Bruna. Deixar um pacote. Pega o Mariano. Vamos embora. Traz a Bruna. Ele tava fazendo muito barulho, isso não ia atrapalhar. Tem gente perguntando se pode contar a história do livro, se pode espalhar essa história, que gostou muito dessa história. Uhum, pode. Pode. E aí o livro físico já está à venda e o livro digital está em processo. Logo, né? logo. A gente vai divulgar nas redes da Letria assim que tiver prontinho para compra. E eu aviso também. Tá. Vai ficar muito lindo. Já está pronto, a gente está só ajustando os detalhes de configuração para as lojas. Entendi. E aí, tem uma autora mirim aqui, a Ana Clara, que ela é de Ana Minas Gerais. Clara. É sua conterrânea. Quer dizer, você é pernambucana, mineira, é um monte de coisa misturada, É né? um monte de coisa. Mas ela tem 8 anos e está se aventurando aí pelo mundo da escrita. E ela fez uma pergunta aqui, ó. Ela está dizendo que quer... E perguntou como é que você se sentiu escrevendo esse livro, vendo esse livro ganhando vida, né? Sendo impresso e começar a ser distribuído, começar a ser comercializado. Ela quer entender um pouco dessa sensação aí de ver o livro pronto. Eu acho que o mais legal de ver o livro pronto é quando as pessoas começam a comentar sobre a história. Que elas leem a história e aí elas te dão esse retorno que se identificaram com a história que você contou, que isso emocionou elas de alguma forma, que isso foi divertido, que comunicou uma coisa legal para outra pessoa, mesmo uma pessoa que você nunca vive, que está distante. Então, eu achei essa parte mais legal de escrever e de ilustrar um livro. E aí, do processo de ver ele impresso e tal, também é muito, muito legal. Tanto o impresso, ou então prontinho, o digital também, que está muito lindo. Trabalhar com outras pessoas dentro desse projeto, né? Tanto com o Zé, com o Luiz, que foi meu professor de animação também há um tempo atrás. Com a Letria, que foi uma editora que teve presente muitos anos da minha vida de adulta aqui em Belo Horizonte, que eu já trabalhei na Letria como responsável por abastecer as redes sociais, e eu conheci a Rosana um pouco sem querer e tal, e ela me chamou para trabalhar na Letria, e depois eu fiz a ilustração de vários livros, depois a própria Letria me chamar para publicar esse primeiro livro também. É muito legal ver esse trabalho também em conjunto de fazer um livro acontecer, né? Uhum. Maravilha. Queria que você, então, falasse das próximas atividades que vão rolar em relação ao livro. Tá, legal. A gente tá no YouTube da Letria, tem uma vídeo oficina com o Zé, que chama Os Sons do Livro. Tá bem legal, ela é curta, assim, mas ela tá bem divertida, é bem interessante. E aí, amanhã, a gente vai colocar no ar a minha oficina, que é uma oficina que chama Ilustração e Projetor Caseiro. Que eu ensino como fazer um projetor caseiro com uma caixa de papelão e uma lanterninha de celular. Bem simples, que eu aprendi com o Saulo Pico, que é um artista gráfico aqui de BH, que ele usa essa técnica para ampliar desenhos para pintar na parede, para fazer grandes murais. Então, ele pega essa caixinha e faz para ampliar um desenho, e ele pinta em cima desse desenho e amplia o desenho. Aí, a minha brincadeira com a videooficina vai ser não ampliar o desenho,
mas tentar ampliar a sua casa, né? Então, fazer os espaços da casa mudarem um pouco de contexto e tal, a partir de ilustração projetada nas coisas da casa. Então, a gente vai... Tá bem legal. Ilustrar, vai projetar no armário, na blusa, na parede, no chão, no teto. A gente cria as ilustrações, monta um projetorzinho e projeta em vários lugares diferentes para dar essas novas caras para velhos espaços. E vai ser de que horas? Nesse domingo vai ser no Instagram da Letria, é isso? Vai estar no Instagram da Letria e também no YouTube da Letria. E eu acho que vai ao ar 10 horas da manhã. Certo, Taine? Taine tá por aí. Produção, alô, produção. Produção. Olha, tem uma... E é para todas as idades, para todas as idades. Pode... Ah, maravilha, para a família pra inteira. Família. Isso. Para a família inteira. Olha, a Tarsila Alves está aqui dizendo: mamãe falou que o livro pronto é igual um filho-irmão. É um filho-irmão do Mariano, você acha? É um filho? O livro? A gente... Ele é meio irmão, mas Mariano também é meio pai dele. Eu falo assim, eu achei muito legal ler o livro para ele quando o livro chegou, o impresso, porque a sensação que eu tive é que ele sabia que estava falando um pouco dele também, sabe? Ele olhou, prestou atenção assim. Ele fez uma cara diferente. Eu acho que ele entendeu assim, é daqui de casa, entendi. Sabe? Olha, Taine está confirmando aqui que a oficina do Zé está no ar e a da Bruna, que vai ser a do projetor, vai ser às 10 horas de amanhã, né, no domingo. Vai estar no ar às 10 horas. Aí é só entrar nas redes sociais da Aletria Editora. Isso. E aí vocês podem conferir como é que é essa técnica, né, de fazer esse projetor aí caseiro, super simples, acessível para a família toda. E para brincar dentro de casa, né? Para brincar dentro de casa. Olha, a Rosana está dizendo aqui, muito em breve tem outro livro da Letria ilustrado pela Bruna, porque a Bruna, como a gente falou, é ilustradora, ilustra muitas outras histórias, além dessa dela, tem muitas outras histórias aí ilustradas, que é O Conto do Rouxinol em Cordel, da querida Sandra Lane, que está aqui agora. Oi, Sandra, você é cordelista, minha pareia? Encontro de cordelistas. Tá. Sou cordelista também, mulher. Que maravilha, que bom que a Letria está publicando cordel, então, que coisa boa, delícia. Então, Bruna, vamos começar a se despedir, vamos agradecer ao povo. Fale aí suas considerações finais, fale sobre dentro de casa. É isso, né? Eu acho que Mariane resumiu muito, muito bem. Assim, a contação foi linda. Obrigada, Mariane. Eita. A conexão tá ruim. Vocês estão me escutando? Deu uma caída. Voltou. Foi. Eu estou conseguindo te ouvir, mas eu estou travada aqui. Tá certo. Muito obrigada pela presença de todos, de todas. Eu estou muito feliz com esse lançamento, né? Vez ou outra eu lembro de uma coisa, quando eu era pequena, eu achei um diário antigo meu, quando eu tinha, sei lá, uns 9 anos, que estava escrito assim, quando eu crescer eu quero escrever e ilustrar os meus próprios livros. É engraçado isso, né? Aí eu fui fazer um monte de coisa na vida diferente disso, depois de um tempo, aí eu caí nisso de novo, né? É muito legal pensar, né, dessa forma. Enfim, estou muito feliz ainda mais sendo num tempo tão difícil, né? Para a gente que é grande, para os pequenos, para todo mundo, cheio de desafios, cheio de tristezas. Igual eu disse na live e tô retomando isso, porque eu acho que é muito da ideia central do livro, que é a gente manter o encantamento, né? Igual uma criança mantém, mesmo diante das inevitáveis tristezas, né? Então a gente tem que manter o encanto,
né? Eu acho que é ele que segura a gente, que faz a gente conseguir encontrar essas felicidades, né? No meio de tanta confusão e tal. E eu queria agradecer muito a Mariane por ter contado, ficou muito linda a história. Eu tava me segurando aqui para não chorar, aí quando você chorou, eu chorei também. Aí não teve jeito. Ai, mas maravilhosa essa nossa conexão aqui. Que bom que pelo menos a tecnologia encurta tanto essas distâncias e que a gente tá uma na casa da outra agora e É estamos verdade. na casa de todo mundo, estamos dentro das casas e dentro da nossa casa. E agradecer a você por ter me enviado esse livro logo no começo. Foi realmente um presente essa leitura para mim e muito feliz agora de estar nas mãos da Letria, numa edição assim tão caprichada e tão delicada como ele merece, né? Porque é uma grande sorte também você publicar um livro lindo, com ilustrações lindas, e ele encontrar uma edição à altura, né? Uma edição bonita, né? Que seja gostosa da pessoa ter em casa, da pessoa folhear, da pessoa passar as páginas, enfim, como se da forma que for. E é isso, agradecer muito, dizer que amanhã tem a oficina com a Bruna, às 10 horas da manhã vai estar no ar lá no Instagram, nas redes sociais da Letria. E quem tiver mais dúvidas sobre como adquirir o livro, sobre a história, quiser falar mais perguntas, fazer mais perguntas para a Bruna, pode ir lá no Instagram da Letria, a Letria Editora, sigam e fiquem de olho aí no livro digital que vai estar disponível em breve. Eu aviso por aqui também. E quem fizer a oficina, fizer o projetor, manda foto pra gente ver como é que ficou. Eu sei que a gente projeta uns bois grandes aqui na sala, chega a Mariana sai correndo de medo. Maravilha, maravilha. Então vamos dar um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Valeu, beijo, Bruna. Muito obrigada pela presença. Tchau, um cheiro para Mariane. Um cheiro para Zé, para a família. Tá certo. Para sua família também. Beijo para Jorge. Tchau, obrigada. Tchau. Beijão. Pois, minha gente, vocês viram que coisa mais linda que foi? Beijos para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada pela presença. Muito obrigada, editora Aletria, pelo convite. Adorei contar essa história emocionante, essa história que me tocou profundamente. Dentro de casa, dentro do coração. Obrigada, Taine. Obrigada, Rosana. Obrigada a todo mundo que esteve aqui assistindo com a gente. Quintal da Guegué, Nani, Adri Coutinho, todo mundo aí do curso Em Contar que está aqui assistindo. Valeu pela presença. Valeu, Chibio. Valeu, Léo Cunha. Valeu todo mundo que apareceu. A família aí da Bruna, mamãe Ana Elizabeth, Bela, Felipe. Beijos, Tarsila. Muito obrigada pela sua participação. Beijos para Ives. Beijo para Juliane. Todo mundo que esteve aqui assistindo, vão lá, sigam a Letria Editora, fiquem por dentro aí, dentro de casa, vão atrás desse livro que é lindo, precisa ter no acervo. Ana Clara, um beijo para você, minha autora, minha pequena escritora, minha pequena grande escritora. Sandra Alane, cordelista, minha companheira aí de bancada, prazer em lhe conhecer ainda que virtualmente. Obrigada pela presença. Angélica, um cheiro aí para todo mundo, viu, gente? Obrigada, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, valeu, cheiro, obrigada.